Olá, meu nome é Simone Lacerda e eu tô aqui pra gente gravar mais uma vez um programa do Mother's Nation, que toda segunda-feira vai ao ar. Um vídeo novo para você lá no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá, compartilha, curte e divulga nosso canal para as pessoas, porque é um canal para mães, específico para mães. A gente fala sobre Deus, né? Deus é o nosso centro. Na verdade, ele é a nossa base, a base familiar, a base de tudo na nossa vida. Então eu tenho certeza que você vai ser abençoada. E hoje eu vou fazer uma entrevista com a Lala, minha amiga, Lala Noleto. Olá! Oi, Lala! Feliz em estar aqui nesse canal. Eu acompanho a Simone há muito tempo, sei do trabalho dela com as mães, que é super especial, então estou muito feliz agora, mãe, poder falar com você. E eu também estou muito feliz de estar com ela, que é uma pessoa que, assim, que além de eu amar muito, a nossa família ama muito. E muito especial, até com a forma como ela cuida, como ela é mãe, como ela é esposa, como ela é profissional. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje, como que você pode ser mãe e esposa e ao mesmo tempo conseguir conciliar todas essas coisas sem deixar a sua família de lado, sem deixar Deus de lado, tendo sempre Deus como centro, né? Porque Deus, ele tá nesses valores familiares. A família é a menina dos olhos de Deus. Então eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Fica aí com a gente. Lala, você, né, assim, sempre trabalhou muito, se dedicou muito a tudo que você faz. Eu vejo a sua dedicação em todas as coisas de uma forma tão especial, de uma forma tão viva, tão real, né, tão verdadeira. A gente vê nos seus olhos mesmo, tudo que você faz é muito verdadeiro. E eu sabia que quando você fosse mãe ia ser diferente, né? Você ia se dedicar como ser uma mãe, assim, maravilhosa, uma esposa, assim. Claro que nada é tudo perfeito, né? A nossa vida, a gente tem fases, são difíceis, né? Eu tenho certeza que nada nessa vida é fácil, né? Para você ser uma boa profissional, você tem que se dedicar. Para você ser bom em tudo, você tem que se dedicar, você tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras. E agora, como mãe, eu sei que você teve que conciliar todas essas coisas. Como que foi? Como que tem sido essa nova fase na sua vida? Eu acho que você falou a palavra certa, são fases. Eu acho que se você não coloca isso na sua cabeça, que a vida é feita de fases e momentos, gera uma frustração, acho que na mulher. Porque é impossível você conseguir fazer tudo. Tudo não dá, tudo você não vai ter. Então você tem que ter uma consciência que você escolheu aquele momento e que aquele momento depende de você e que você tem que fazer aquilo da melhor maneira possível. Então eu tive um momento de dedicação profissional profunda, que foi quando eu estava ainda solteira. Depois, quando eu me casei, eu já mudei um pouco, porque eu acho que o casamento exige que a gente esteja presente em casa, mesmo que você não tenha filhos, né? Porque às vezes parece que só depois que você tem filho que exige que você esteja com seu marido, mas não. Toda pessoa, quando ela casa, ela quer um jantar, ela quer um café da manhã, ela quer aquele momento. E eu acho que você tem que ter consciência de saber dosar e equilibrar esses momentos, né? Para cuidar da sua família, que é o bem mais precioso que você tem. Não adianta nenhum sucesso profissional se você não tem um sucesso dentro da sua casa. Uhum. Então ali pra mim, assim, a partir do momento que eu me casei, eu abri mão de diversas coisas que eu fazia, não só do trabalho, que às vezes eu até tentei preservar mais o trabalho, mas aquele tempo que eu tinha só pra mim. Então já começou uma segunda fase diferente. Depois que veio o Pedro, então mudou mais ainda, porque eu tenho que me dedicar ao meu marido, que também é uma pessoa muito importante na minha vida, me dedicar ao meu filho, que depende muito de mim, né, pequeno, tem as necessidades da amamentação, que exigiu que eu abrisse mão um pouco de algumas coisas do meu trabalho e começar a fazer algumas escolhas profissionais. Mas ao mesmo tempo, o que é difícil? Você encontrar justamente esse equilíbrio de entender que você também, eu também preciso trabalhar. Mais do que gostar de trabalhar, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu preciso trabalhar. Eu tenho que sustentar meu filho, eu tenho que pensar no futuro para ele e também tenho que pensar que ele tem que me ver trabalhar.
para que ele no futuro saiba que isso é importante, que ele também vai ter que trabalhar, né? Um exemplo. Então, são coisas que a gente tem que tentar administrar da melhor forma, e eu acho que nessas horas a oração é uma grande ferramenta que a gente tem para Deus nos iluminar até nas nossas escolhas profissionais. Porque nesse momento você tem que fazer escolhas, abrir mão de algumas coisas, de tempo para você. Igual a gente estava conversando aqui antes, o tempo para academia que eu tinha, depois não tinha. O tempo que eu tinha para fazer algumas coisas para mim, de às vezes sair com umas amigas. Não que eu não faça, mas é claro que eu não faço como eu fazia antes. Tempo para fazer algumas outras coisas que eu gostava, que eu abri mão desse tempo para colocar o trabalho e ter tempo pro Pedro, ter tempo pro Diego e agora para mais um filho. Agora vai ter mais um. Eu acho que a gente, se tiver justamente essa clareza da importância da família e justamente e eu sempre peço a Deus para que me esclareça também o lado profissional, para fazer boas escolhas, e a gente tem que trabalhar, não tem jeito, mas realmente é uma equação difícil. Mas é importante e interessante você falar isso, porque muitas mulheres hoje em dia, elas não querem abrir mão, né? Então elas querem assim, casar e ter a mesma vida de solteira, de repente não abrir mão. Elas querem ter filho e continuar com uma vida como se não tivesse filho. Então eu acho assim, se você não quer abrir mão de nada, então não tenha, então não faça. Então continue, é melhor você ser honesta com você mesmo e continuar com a vida que você estava, do que você querer fazer alguma coisa de repente por causa de uma pressão da sociedade e não dar conta daquilo, né? Porque a gente tem que abrir mão. E com Deus é assim também, né? Com Deus não adianta você ter uma vida com Deus, uma vida verdadeira, uma vida genuína, e não abrir mão de nada e querer levar a vida que você levava antes, porque quando Jesus ele entra na vida da gente, a gente é transformado. Não tem como não ser transformado. Seus valores são transformados, seu caráter é mudado, então tudo é transformado. E o lindo de ver que quando Jesus ele entra, quando Deus entra na nossa vida, é que ele já transforma essas coisas em nós naturalmente. Então você mesmo vai começando a entender quais são os verdadeiros valores. E aí tudo isso que ela lá falou, da família, esses valores familiares, eles já ficam na sua vida de uma forma natural. Eu acho que Deus te dá essa clareza do que tem valor. Eu acho que quando você tem esse relacionamento com Deus, você percebe que algumas coisas não têm o valor que às vezes você dava antes para aquilo. Então você começa a reavaliar tudo que você tem, tudo que você vive, o que realmente importa, aonde vale você gastar o seu tempo. E aí você começa a repensar tudo e dá certo. No final, sempre dá certo. Mas realmente não é fácil, é o que você falou. Às vezes a gente acaba tomando decisões que não são vontades genuínas, né? É muito pela opinião dos outros, né? Uma coisa que a gente tem que se libertar muito é da opinião das pessoas. Quando você tem um valor a ser seguido, né? Quando você tem realmente, você acredita em alguma coisa. E aqui a gente está falando, a base nossa aqui é uma base bíblica, não é de religião que a gente fala, mas é uma base cristã, uma base em Deus, né? A família firmada em Deus é diferente. Então você que está assistindo essa entrevista, que está vendo a gente falar isso aqui, se você tem sentido assim, mas minha vida não está assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo abrir mão, você já tentou? Porque muitas vezes a gente reclama de uma coisa que a gente nem tentou. E a tentativa, na verdade, é a persistência, o sucesso, o segredo do sucesso, ele está na perseverança. Ele não está em você, de repente, conseguir da forma como você achou que conseguiria, mas está em perseverar, né? Ela lá tem tido a vida, assim, claro que você tem seus problemas, suas coisas, como todos nós temos, né? Não existe ninguém que tenha uma vida completamente perfeita, um casamento totalmente perfeito, isso faz parte da vida, porque isso vai nos moldando também. Com certeza. Né? Quanto mais você vai vivendo, você vai, às vezes entra em um atrito com o marido, aquilo vai te moldando, você vai querendo buscar ser uma pessoa melhor, buscando ser uma pessoa melhor. Só que tem pessoas que já desistem na primeira briga, no primeiro problema. Não, e hoje, falando do meu trabalho com essa exposição da internet, que tá todo mundo sempre nesse meio, e a gente acaba vendo muitas coisas perfeitas na internet e achando que a nossa vida não é tão boa assim, porque a fulana, ela é perfeita, o cabelo dela tá perfeito, a pele tá perfeita, ela tá sarada, o marido dela ama ela e o filho dela é um
um gênio, né? Fala 7 línguas com 3 anos. Mas não é bem assim, né? Às vezes a internet, a pessoa tem o poder de criar coisas e situações que no fundo ali você vai chegar mais perto e vai descobrir que não existe. Só que a gente fica olhando ali a grama do vizinho e às vezes acaba de olhar esquece de olhar para dentro da gente mesmo e se propor justamente a ter essa perseverança, a observar que aquilo ali às vezes não é verdade, que dá valor naquilo que a gente tem. É isso mesmo. É a identidade, né? É o que eu vejo muito em você, a identidade. Você tem sua identidade firmada, né? E as mulheres têm perdido a sua identidade, elas têm buscado ser igual a outra e aí tudo isso que você falou. Mas se você entender quem você é em Deus, que você é única, que não existe ninguém igual a você, né? Você é exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Ele te fez da forma como você é, com todas as suas características, com todo o seu jeito, com seu jeito às vezes difícil, com seu jeito mais fácil de lidar com o próximo, né? E a gente vê, e às vezes você é uma mulher forte, às vezes você é mais sensível. Então tudo isso, se você tem suas características firmadas, entende assim, não, eu sou dessa forma, eu me inspiro na Lala, né? De repente eu me inspiro nela por ela ser uma mulher forte, ela dar conta de fazer as coisas que ela tem feito, ela ser mãe, ser esposa e tudo, mas eu sei quem eu sou e sei para que eu fui chamada. E aí você vai ser muito mais feliz, as coisas na sua vida vão fluir de uma forma muito melhor, né? E eu acho que, complementando tudo que a gente falou em relação à mulher e vida profissional, enfim, e você falou essa relação do propósito, do chamado, e uma vez eu ouvi da Gabi Menotti, cunhada da Simone. É, nossa amiga linda. Uma frase que me marcou muito e é muito verdadeira. Às vezes a gente, nessa ânsia de dividir a vida profissional e de mãe, de mulher e não sei o quê, e a gente acaba procurando propósitos por aí, né? E passando às vezes até a vida procurando propósitos, né? Sem saber que o maior propósito está dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos, que é a nossa família. Então, focar nesse propósito principal que Deus colocou pra gente. Depois que esse propósito estiver redondo e bem feito, e que você estiver focado nele, talvez, quem sabe, você consiga procurar outras coisas, eu acho. Mas às vezes a gente acaba buscando tantas coisas e esquece desse que é o propósito principal. É isso mesmo, gente. Tudo isso que a Lala falou, né? De extrema importância. Cuide da sua família, que é o bem mais precioso que você possui. E creia que você é a melhor mãe para o seu filho. Não tem nenhuma outra mãe que vai ser melhor que você. Você é a melhor mãe que seu filho pode ter. Você é a melhor esposa que seu marido pode ter. E essa função é sua. Faça ela com alegria, né? Tenha prazer em fazer aquilo que você tem que fazer. E Deus está nas coisas simples. A simplicidade é que gera coisas grandes. Então faça o simples da melhor maneira que você puder fazer. Dê o seu melhor em tudo que você se propôs a fazer. Eu tenho certeza que as coisas vão fluir de uma forma natural e de uma forma maravilhosa e extraordinária na sua vida. E muito obrigada, Lala, minha amiga. Obrigada a você, tô feliz de participar. Amei, muito sucesso e um beijo para todas as mamães que estão acompanhando a Simone. Beijo. Beijo, tchau.